Voltamos com mais um Rádio Marcelinas. Eu sou Ana Luísa Volpe e hoje estamos aqui para um bate-papo muito especial sobre os moradores de rua. Nosso repórter Enzo Strupeni entrevistou 4 funcionários do Colégio Santa Marcelina. Vamos dar uma palavrinha com ele. Olá, ouvintes! Como a Ana Luísa disse, entrevistei 4 funcionários do nosso colégio. O professor Marcela, a professora Ana Paula, o inspetor Kleber e a funcionária Natália. Para esse bate-papo, convidamos 2 alunos do Colégio Santa Marcelina, Nicole e Amanda, que em suas aulas de ensino religioso aprenderam sobre a ação do cristão nos resgates dos moradores de rua. Olá, Enzo e Ana. Sou a Amanda e é um prazer enorme estar aqui na Rádio Marcelins, falando sobre esse assunto que estamos estudando. Olá, Ana e Enzo. Sou a Nicole e concordo com você, Amanda. É um prazer estar aqui. Vamos então ouvir a primeira reportagem, que é do professor Marcelo. Na sua opinião, por que os moradores de rua estão onde estão hoje? Olha, é uma situação complexa, né? Vou tentar ser sintético aqui. Nós vivemos num país onde há muita desigualdade social e a cada política econômica nós vemos que essa desigualdade aumenta. Então, quanto mais desigualdade, mais pessoas nas ruas e isso que tem acontecido em todos os governos que aqui ficaram. E você acha que os moradores de rua estão na rua porque querem ou por necessidade? Outro assunto complexo. Existem estudos que apontam que a maioria deles são forçados a estar na rua. Só que dentro dessa questão, né, há os moradores que têm problemas familiares, então são crianças que são violentadas em casa e acabam indo para as ruas. Outros têm outras histórias que não conseguem estar em família. Então é bem complexa a situação, tá? Mas nunca, a maioria das vezes não é porque eles querem, são forçados a isso. Segundo o professor Marcelo, o governo tem muita influência na situação que se encontram os moradores de rua, pela desigualdade. Muitos deles estão na rua não por vontade própria, e muitas vezes por problemas familiares. Concordo com você, Amanda. Na sua opinião, como as pessoas tratam os moradores de rua? Na minha opinião, eu acho que é com desprezo, porque a gente olha para um morador de rua e acha que ele está ali por estar ali. Mas, na verdade, eu acho que não. Ele está ali porque ele não teve uma oportunidade na vida de estar num lugar diferente. Porque eu acho que ninguém gosta de estar ali dormindo no frio, não ter o que comer, passando fome, a falta de carinho. Então, eu acho que a gente olha com um olhar que não é o certo. A gente olha com cara de ai credo, ai que nojo, e eu acho que a gente está errado. Nossa, mas acha que os moradores de rua tentam se ajudar? Como? Entre eles se ajudar, eu acho assim que alguns moradores de rua, eles são pessoas que estão lá por falta de oportunidade. Outros porque estão usando droga. Então, eu acho assim, esses que estão usando droga, que vão por um lado do mal, que escolheram este caminho, né, do mal, eu acho que eles não se ajudam, não. Mas aqueles que estão ali por falta de oportunidade, porque perderam tudo por algum motivo, porque não tem mesmo oportunidade na vida, eu acho que eles até se ajudam. Um entre o outro, né? Assim, se um tem uma comida, eles doam eles se dividem, não deixa passar não deixa passar frio. Eu já vi aqui embaixo da ponte aqui, doando sofá, cadeira, tal, e ele pegou e dividiu com o outro. Então eu acho que quando ele está consciente, eles se ajudam. Agora, se ele está usando droga e escolheu o caminho do mal, escolheu se aproveitar da coisa ruim, eles não se ajudam, não. Tá bom. Obrigada. Segundo Ana Paula, os moradores de rua se ajuntam entre si, mas somente alguns, pois aqueles que estão lá por drogas ou pelo caminho do mal não se ajudam. Tratamos eles com desprezo por estarem naquela situação, mas não nos damos conta que são seres humanos como nós e precisam de assistência.
Como os puros de coração, que são aqueles que têm um coração simples, puro, um coração que sabe amar com aquela beleza tão bela, consegue ver os moradores de rua sem um olhar de desprezo. Você acha que os moradores de rua estão na rua porque querem ou por necessidade? Necessidade. Necessidade? Sim. E você acha que eles tentam se ajudar? Como? Não, eles não tentam se ajudar. Como disse Natália, os moradores de rua estão nessa situação por necessidade ou pelo vício de drogas e bebida alcoólica. Segundo a própria, eles não tentam se ajudar entre si. Mas, em minha opinião, eles tentam sim se ajudar, mas às vezes o vício pode ser maior do que a vontade de sair das ruas. Concordo com você, Enzo. Eles precisam de pessoas que conseguiram superar o vício, para ajudá-los. Como a Missão Belém faz, ela ajuda as pessoas a saírem da rua e quando algumas delas superaram o vício, levam elas até as pessoas que precisam sair de lá para tentar ajudar aqueles que estão viciados e que moram na rua. Para Kleber, os moradores de rua têm várias formas de sustento, como por exemplo, catadores de latinhas. E, infelizmente, alguns usam até a própria violência com os outros. Para os próprios moradores de rua, estão lá por vários problemas tanto familiar quanto social. Pelo que podemos ver, a maioria dos entrevistados tem opiniões parecidas. Vamos perguntar para um dos nossos convidados. Qual você acha que era a forma de sustento deles? Qual é a forma de sustento deles? A forma dos moradores de rua sustentarem, muitos deles eles pedem esmola, outros ajuntam produtos recicláveis, latinha. Alguns, dependendo da situação que se encontra, às vezes vão para o crime, de furto, roubo. São várias formas que eles se sustentam, porque não são pessoas que a gente dá para dar um parâmetro, porque são vários tipos, né? Mas um desses tipos aí, alguns deles se encontram. Na sua opinião, por que os moradores de ruas estão onde estão hoje? Os moradores de ruas estão por quê? Vários fatores que levam o morador de rua a ficar na rua. É social, às vezes é familiar, às vezes é a pessoa que tem problema com drogas e assim por diante. São vários fatores que levam a pessoa para morar na rua. Para Kleber, os moradores de rua têm várias formas de sustento, como por exemplo, catadores de latinhas. E, infelizmente, alguns usam até a própria violência com os outros. Para os próprios moradores de rua, estão lá por vários problemas tanto familiar quanto social. Pelo que podemos ver, a maioria dos entrevistados tem opiniões parecidas. Vamos perguntar para um dos nossos convidados. É possível notar que as opiniões são bem parecidas, pois as pessoas se deparam regularmente com esses moradores. Concordo com a Nicole, pois os moradores de ruas passam necessidades. A maioria das vezes são levados para as ruas por vício, que muitas vezes a família não aceita, então eles fogem para a rua. Como o tio do meu amigo que se viciou em maconha. Ele contou para a família, eles não o aceitaram, então ele fugiu para a rua. Chegamos ao fim de mais um Rádio Marcelina e gostaria de ressaltar a importância que nós e vocês ouvintes podem dar à Missão Belém. No dia 10/11 haverá a Feira de Ciências do Colégio Santa Marcelina e nesse dia estaremos recebendo doações, como materiais de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas e calçados, em bom estado, para ajudar as pessoas que estão se recuperando na Missão Belém. Entre no site da Missão Belém e saibam mais sobre essa magnífica obra da humanidade. Então foi isso. Muito obrigada pela atenção.